Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, juntos com André Luiz, com Emmanuel, nesse momento de estudo, esse grupo tão fraterno, tão amigo, agradecendo não só pelas lições que nos são dadas, mas por toda a ajuda que nós recebemos incessantemente dessa equipe do bem, que cuida não só do nosso aspecto físico, mas do nosso aspecto espiritual também. Vamos chamando os nossos anjos da guarda, nos ligando a eles, sabendo que nesse instante de estudo é um instante em que funciona como um evangelho no lar, onde convidamos Jesus a adentrar a nossa casa, a estar junto conosco. E vamos acompanhando assim a Gisele na prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, nos ajude, Senhor, a sermos bons, a buscar o nosso melhor em tudo o que fizermos, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, principalmente, que são eles que nos dirigem a vida, nas nossas ações, Senhor. Que sejamos bons e que possamos fazer o bem. Obrigada pela essa oportunidade de aprender junto a André Luiz e junto a Ti. Obrigada, Senhor, por sempre nos amparar. E obrigada pelos nossos guias espirituais, amigos sempre queridos. Muito obrigada, Senhor Jesus. E que assim possa ser. Graças a Deus. Esse capítulo aqui, 34, e a gente pensar que tem mais aí um mês e pouquinho só de estudo juntos para nós terminarmos mais um livro de André Luiz, passou tão rápido. Mostra aí como vem esse socorro dentro da nossa casa, como a gente não precisa se preocupar, a gente pede ajuda uma vez e a ajuda continua vindo, né? Lembrando aí da Evelina, da prece inicial dela. Nesse caso, a gente vê uma outra prece que a Evelina faz e que mais uma vez essa prece é ouvida para ajudar a família que passa por um momento tão difícil aí de dor e de renovação. Já no dia seguinte da morte de Júlio, a gente percebe uma transformação enorme naquela casa. A casa que antes vibrava amor e esperança, de repente a gente vê a Zulmira envolvida num pensamento de peso, de culpa, de tristeza, de desesperança. É como se ela tivesse voltado 10 capítulos no livro. Ela perdeu a vontade de viver. Gente, olha que coisa importante isso. Porque apesar de estar cheio de remédio do lado da mesa dela, para elas provavelmente calmantes e remédios de dor de cabeça e remédio para dormir, Clarice olha para aquilo e fala assim, esses remédios não vão funcionar para nada, porque o remédio que ela precisa está aqui. E num momento como que a gente está vivendo hoje, de pressão, de estresse, de milhares de coisas, de situações que a gente não controla, que infelizmente nós temos de entregar, de delegar nas mãos de Deus, é na qualidade mental que a gente consegue a saúde. Essa lição não podia ser mais atual para nós. É verdade que a perda do filho é uma dor incomparável a qualquer outra. E nesse caso, mesmo nessa dor excomunal, Clarencio fala, remédio da terra não vai funcionar. Ela vai ter que reagir, ela vai ter que mudar o seu campo mental, que é uma coisa que todos nós podemos fazer, mas para isso precisa do quê? Que a gente tenha consciência de onde a gente está, de como a gente está se sentindo, porque
É difícil quando a gente está no meio de uma tormenta, de uma tempestade, de um desafio, a gente conseguir entender a nossa limitação, o quão doente mentalmente nós estamos. Lembrando que, claro, a depressão não tem a ver só com o aspecto espiritual. Nesse caso, essa depressão, essa tristeza, essa desesperança que ela está passando é uma disfunção química, mas que ele está dizendo que ela, no momento que ela está, ela conseguiria sair dessa dor sem aqueles remédios que estão em cima da mesa. E aí a gente vê a pergunta: e o Júlio? Não podia vir aqui? Ela não podia ir lá visitar o Júlio e ver que está tudo bem com ele? E ele fala: ainda não está pronto. Ele tinha acabado de falecer. Um dia, e a gente já vê a mudança dramática que a Zulmira passa. E o Júlio, tadinho, passando aí de enfermo na terra para um espírito mais forte, ainda bebê, ele não está pronto ainda para receber visita. E a gente vê aí a sabedoria da terra que passa aí pelo velório, né, que é para ajudar a família e o próprio desencarnante a entender a passagem, ao ajuste, a mudança que aconteceu na família, e depois a missa de sétimo dia. Ele fala, não, só daqui uma semana ele vai poder receber uma visita. Então a gente vê esse período de adaptação quando a gente volta para o plano espiritual. A não ser que nós sejamos aí espíritos de alta envergadura, a gente não consegue simplesmente chegar lá do outro lado e plimba, tô inteirona aqui. Não. Existe uma readaptação. É um lugar novo, com vibração nova. Nós estamos despidos do nosso corpo carnal, do nosso corpo físico, e aí intimamente ligados ao nosso pensamento. O nosso pensamento vai intimamente alterar a nossa aparência, que é modelada no perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual. Por outro lado, a gente vê aí a situação de Mário Silva, que volta a casa durante o sono. Olha só. De novo, como nós podemos encontrar as pessoas com quem nós temos maior ou menor convivência durante o sono. Então, essa separação que parece tão grande quando nós estamos acordados, ela pode diminuir durante o nosso sono. Peraí, Ana, então quer dizer que eu posso visitar minha mãe, meu filho, meu neto durante o meu sono, que mora em outro país, em outro continente, que mora até já no plano espiritual? Sim, eu posso. Eu posso. Desde que seja da vontade do Pai, desde que eu tenha essa vontade intimamente e a outra pessoa esteja na mesma vibração, eu consigo fazer isso. Né? É claro que se eu quiser visitar a minha mãe está numa esfera celeste muito aquém de mim, eu não vou conseguir chegar lá. Mas se a minha mãe pode ouvir o meu pedido, o meu chamado de saudade e vir até mim, me visitar. E ele volta então, Mário Silva, a casa, como? Com a consciência de devedor. Vocês se lembram de quando ele apareceu a primeira vez na casa do Amaro, naquela forma enlouquecida, com olhos esbugalhados, assim, vomitando ódio e rancor e raiva? A gente vê esse mesmo estado de semi-loucura de novo. E aí a gente para pensar um pouco no que é o céu e no que é o inferno. E o inferno, que não é esse lugar geográfico com latitude e longitude, mas nada mais do que um espaço mental, um campo mental. Ele no seu inferno de culpa, Zulmira em outro inferno de culpa. Os dois criados não por Deus querendo fazer com que eles sofressem, mas por eles mesmos, pela sua invigilância, pelo seu ato de desamor. E ele carrega essa culpa da mesma forma que Zulmira. Olha só, a compatibilidade dos dois passando por situações semelhantes. E a gente vê que essa culpa
ela nem é a culpa do ato cometido, porque ele na verdade não matou a criança. Não, essa culpa é o pecado por pensamento, é aquela consciência divina que nós trazemos dentro de nós, como criaturas de Deus, que sabemos, no fundo, o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então, mesmo quando a gente faz alguma barbaridade, a gente sabe, gente. A gente sabe o que é certo, o que é errado. E a gente carrega essa consciência de culpa conosco, não só aqui encarnado, mas desencarnado também. Com a diferença que, quando a gente está desencarnado, a gente sofre muito mais. Por isso é que Jesus falou: vai e se acerta com seu inimigo. Perdoa enquanto você está aqui na Terra. Porque é muito mais fácil desculpar aqui do que desculpar lá. E aí a gente vê a bondade de Clarencio, que chega para tentar ajudá-lo, né? E vem aí tentar dar um passe magnético nele e só pelo impacto vibracional ele foge. O impacto da vibração do amor assusta a gente. Olha só. Então a gente vê aí a diferença de sintonia era tão grande que ele não estava pronto nem para receber o amor de tão azedo que ele estava por dentro. E muitas vezes a gente age também como Mário Silva dentro da nossa casa. A gente, ao invés de aceitar o amor, o carinho das pessoas que estão ao nosso lado, que gostam de nós, a gente foge. Mas é esse calor, esse amor, essa fraternidade que vai fazer com que a gente consiga sarar esses machucados que estão dentro de nós, né? E aí, na benevolência de Clarencio, ele faz o quê? Ele vai atrás dele. Mário Silva foge para casa e Clarencio vai atrás. E a gente tem uma surpresa grande na casa dele, que a gente encontra uma freira. E essa freira, a primeira pergunta que a gente se faz, mas a freira católica, católico aceita reencarnação? Não. Católico aceita o quê? Que existe vida após a morte. Então você vai para o céu, para o inferno, e ela na cabecinha dela, ela está onde? Ela está no purgatório. Ela está trabalhando no hospital na Terra para ajudar os encarnados ali. Então ela está seguindo a crença que ela mesma seguiu durante a encarnação dela. É uma pessoa boa, mas que ainda não entende a verdade espiritual dentro da sua complexidade e extensão. Então, na cabecinha dela, ela está aí presa no purgatório, ela está sendo obrigada a passar um tempo aí ajudando esse hospital para que ela quite as suas dívidas e possa ir para o céu. Mas ela está ajudando um amigo. E aí vem algumas coisas importantes que a gente presta atenção. O primeiro é que todos nós temos um papel dentro da sociedade. E aí, esse homem que aparentemente fez coisas horríveis na sua encarnação passada e que dentro dessa mesma encarnação ele se sente culpado perante a lei de Deus, é um homem bom, é um homem digno. Dentro do trabalho dele, ele soube mostrar carinho, respeito, consideração pelos doentes, ao ponto de ser reconhecido aí no plano espiritual por aquelas entidades que trabalham. Ele falta, e aí o que ela faz? Ela vai atrás. Olha que coisa legal. Coisa que muitas vezes a gente não faz com os nossos amigos do trabalho ou dos nossos amigos do centro. A Gisele falta e o dia passa e eu não ligo para saber, Gisele, tá tudo bem com você? Senti sua falta, você não veio. Como é que estão as coisas? E é isso que a gente está vendo aí de fraternidade, de uma feira simples. E aí ela fala, então, ele não apareceu, eu fiquei preocupada, vim ver. E aí
ela vê aquela situação, ela imaginou que só ia fazer uma visitinha, voltar, e ela fala, ele tá aqui nesse lugar com um monte de espírito diabólico por perto, eu não posso sair de perto dele, eu tô protegendo ele. Olha só que coisa, gente. Então, quer dizer o quê? Ele é um homem com uma bondade relativa, porque a gente compreende aí o nível de imperfeição que ele tem, e com isso, ele tem a sua carga, seus acompanhamentos, os seus obsessores. Ele tem as suas responsabilidades das coisas que ele fez de errado, não só dessa vida, quanto da vida passada. Mas isso não priva ele da ajuda que ele está recebendo. E aí a freira pede ajuda em pensamento. E aí ela imagina que Clarencio veio para tomar conta daquela situação. Mas olha só, quantas vezes a gente não está numa situação dessa, em que o nosso anjo da guarda está perto da gente, tomando conta da gente, segurando a barra como se fosse uma muralha magnética invisível, impedindo que espíritos de uma baixa vibração, espíritos perversos, adentrem no nosso lar. Mas para isso, precisa do quê? A gente sabe que ele não reza. A gente sabe que ele fez coisa feia, sim, mas ele é um homem bom. É uma bondade relativa? É. É uma bondade que ajuda muitas pessoas, mas não sabe perdoar? É. É a bondade que a gente tem. Dentro da nossa bondade relativa, eu acho que é esse que é o nosso consolo vendo tudo isso. Nós somos o Mário Silva, que fazemos coisas boas e fazemos muitas coisas erradas também. Que a gente mete o pé pelas mãos, que ainda tem uma fé fraquinha, que às vezes dá uma tropeçada, que a gente esquece, né, de qual é o nosso objetivo maior, mas que a ajuda nunca falha. A gente precisa lembrar disso. Esse capítulo, eu acho que funciona muito bem para fortificar a nossa fé no momento de dor, né? Se ele tivesse perdoado, eu acho que essa reflexão é importante. Se o Mário tivesse perdoado o Amaro e a Zulmira, como é que ele estaria nesse instante? Desse jeito? Não. Ele estaria em paz. E o que é a felicidade aqui na Terra, além da paz? A paz de espírito, a paz de poder botar a cabeça do travesseiro e dormir. Eu lembro do meu pai falando isso para mim. Felicidade é você poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir com a consciência leve de que você fez todo o bem que você podia. E ele não teve isso. E aí vem esse pesadelo. Essa consciência que pede reparo, mas que a gente vê, mais uma vez, Clarencio falando, ele tá aí cheio de remédio também, mas ele tá respirando o ar que ele mesmo criou. Ele tá respirando o ar que ele mesmo criou. Nós respiramos o ar que nós mesmos criamos. A nossa vida reflete aquilo que nós somos. Os nossos pensamentos criam a nossa vida, a nossa realidade. A gente vê aí a freira ajudando, fazendo parte dessa organização católica no plano espiritual. E a gente percebe aí que Deus é um só, não importa o culto, o importante é o quê? São os valores de amor que a gente traz dentro de si. Ela não consegue ajudá-lo sozinha. Ela precisa de ajuda. Qual ajuda? Uma ajuda que faça ele mudar o tom do seu pensamento, a qualidade do seu pensamento, né? Essa freira, eu coloquei aqui o bom samaritano, um exemplo um pouco extremo, né? Porque era uma mulher religiosa, diferente do samaritano, que era conhecido como ateu. Assim, aquele grupo que não acreditava, que ia contra aí a religião dos judeus.
E ela mesma fala, eu tô aqui no purgatório para resolver aí essas coisas erradas que eu fiz. Ela tem um conhecimento relativo da verdade espiritual. Sim, ela não entende de reencarnação, ela não entende que inferno, céu e purgatório não existe. Ela não entende que ela vai ter que reencarnar e vai poder estudar no plano espiritual para voltar. Ela está enxergando aquilo que ela sabe. Igualmente ao Mário, ela está respirando na realidade que ela conhece. Mas o importante é, dentro da fé dela, ela continua trabalhando. Então, quer dizer, Ana, que quando eu chegar do outro lado, eu posso estar aí congregando com judeus, católicos, protestantes? Sim, somos todos filhos de Deus. E é por isso que o Espiritismo prega uma bandeira de fraternidade entre as religiões. A ideia da religião é ligar nós, indivíduos, a Deus e não separar. A ideia de uma religião não é dividir que nem pedaço de pizza, não. Você é pepperoni, eu sou mussarela, ele é portuguesa. Não. Nós somos todos filhos de um pai, o mesmo pai. E vamos voltar para o braço do mesmo pai. Então é importante a gente ter essa consciência de respeito, de entender que cada um está dentro do seu degrau evolutivo. No caso da freira, ela vai compreender depois, mas essa verdade tem que vir devagar. E muitas vezes a gente quer jogar uma verdade extrema no outro sem o outro estar preparado. O que será que acontecesse se ele chegasse para ela, olha, dona freira, a senhora é muito boa, está aí ajudando, fazendo diferença, eu agradeço aí a sua participação no processo e tal, mas olha, na verdade, tudo que você aprendeu no catolicismo não é bem assim. Não, isso não é caridade. Ele estaria aí desmoralizando a crença dela. O que ela vai provavelmente passar é começar a receber mais e mais conhecimento até ela entender que a morte não existe, ponto. Para sempre. E que ela vai um dia chegar e ser um espírito tão perfeito quanto Jesus. E para ela chegar nesse tipo de perfeição, ela vai ter que voltar para a Terra. E para voltar para a Terra, ela vai ter que voltar em outro corpo, com outro nome, com outro pai, com outra mãe. Porque essa é a lei da ciência. A gente não consegue voltar naquele corpo que já apodreceu. Mas é só aqui na Terra que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente aplica as lições que nós aprendemos, né, no plano espiritual. E aí a gente vê uma situação interessante que, para que ele, Mário Silva, se liberte do sofrimento, é necessário ele modificar o campo mental. A mesma receita da Zulmira. Olha só. No caso dele, essa receita inclui o quê? Perdão. À medida que ele conseguir perdoar, ele vai conseguir se recuperar. Mas ele está num ponto frágil, ele não consegue fazer isso sozinho. E quantas vezes isso não acontece conosco? E aí chega a ligação, a mão, o abraço de um amigo, de um familiar querido que vem e estende a colaboração para que a gente consiga sacolejar e mudar o campo mental, que é fundamental para a nossa renovação. E a gente vê aí, dentro dessa jornada aí, para sair do sofrimento, tem algumas coisas que as pessoas falam, né? Religiosidade é importante, exercício é importante, contato com a natureza é importante, risada é importante, estar com companhias, pessoas positivas é importante. Isso é a ciência falando, provando que quando nós trazemos dentro de nós essa intenção de sermos felizes, de buscar a felicidade real, não a felicidade material, de ter um outro carro, uma outra casa, uma outra roupa, que não é aí essa que a gente vai encontrar a felicidade, quando a gente renova o nosso campo mental, é que a gente se sente melhor. Por isso que é importante a gente
Conversar com as pessoas que estão sofrendo, estender a mão quando elas estão sozinhas, quando elas estão chorando. Se preocupar, porque muitas vezes é essa palavra que a gente sabe que é a palavra que traz aí um peso tão importante, magnético, muito maior do que a gente consegue imaginar. Pode alavancar e modificar o campo mental daquela pessoa que está passando por um determinado sofrimento. Então, a cura aí, desse estado de sofrimento, de dor, de quase morte, porque a gente vê que a Zulmira está prestes a morrer. De morrer de tristeza, gente. Morrer de tristeza, literalmente, de falecer. A cura para ela e a cura para o Mário Silva é a mesma. É a mudança, é a renovação do campo mental. Que é a cura para nós todos. Dentro da nossa pequenez, da nossa limitação. É procurar enxergar as coisas boas, Deus nas coisas pequenas e nas coisas grandes, é enxergar esses pequenos milagres que nos rodeiam o tempo inteiro, que vêm através de formas e direções completamente inesperadas, que a gente nem conhece, né? Então, para encerrar a aula de hoje, eu coloquei algumas coisinhas aqui. Primeiro é a qualidade do nosso pensamento e quanto isso está ligado com a qualidade da nossa vida. A outra coisa é o processo reencarnatório. A gente já viu aí esse ajuste que acontece no momento da encarnação. E a gente está vendo que existe também um reajuste no momento da desencarnação. Que da mesma forma que não existe um tipo de encarnação igual, um one size fits all para todo mundo, não existe uma forma de desencarnação, uma transição na desencarnação que seja igual para cada um. E a terceira é essa reflexão sobre o homem de bem. Que nenhum de nós consegue dizer aqui na Terra, não, eu sou uma pessoa de bem, 100% do tempo. Não, porque senão a gente não estaria num planeta de expiação e provas. Mas a gente lembrar aí das qualidades do homem de bem, da importância dessas qualidades na nossa libertação do mal, na nossa libertação do sofrimento, da proteção do nosso lar, da proteção da nossa vida. E como a gente pode diminuir as dores, os arranhões que a gente tem, que a gente passa, o nosso sofrimento, perdoando aquelas pessoas que nos feriram, que nos magoaram, que nos desrespeitaram, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora eu vou tirar todo mundo do mute para a gente poder comentar. Quem quer falar primeiro? Foi um capítulo bem interessante para mim, pensando. Não, não era isso, mas enfim, que não é o espiritismo que salva, né? É sermos bons. É sermos bons. Tava lá a freira, do jeito dela, do jeito que ela podia, e tava ali realmente amparando o Mário Silva da melhor maneira que ela podia. E eu acho isso fantástico, a gente poder dar o melhor que a gente tem em qualquer possibilidade. Aí também tem uma outra coisa que eu fico pensando, quando a gente entra dentro desse processo auto-obsessivo de culpa, né, de se sentir vítima, de se sentir culpa, de se sentir não merecedor, é muito difícil também sair disso, porque todos os pensamentos voltam a isso e a gente retroalimenta todos os pensamentos. Então, aí eu fico pensando nesses dois, né, que o remédio seria realmente o padrão, a mudança do padrão vibratório, a mudança do pensamento. Mas às vezes é tão difícil dar esse start, né, dar esse começar para poder mudar. E às vezes até não é só uma culpa, né? Por exemplo, medo. Quando a gente entra num influxo de medo que vai dar errado, ou num influxo de ansiedade. Eu estava conversando com uma mocinha hoje e ela com medo do Covid, voltando para a escola, com medo da escola, com medo dos avós morrerem, com medo do... Enfim, tanto medo, aquela ansiedade borbulhando e uma coisa juntando outra. Eu falei, para. Né? A gente está falando milhares de coisas que não dá para a gente controlar.
mas que quando a gente está no meio desse turbilhão, é muito fácil a gente ficar overwhelmed e perder o controle da situação e cair, né? Quem mais quer comentar? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi um detalhe, assim, no início do capítulo, porque você até comentou, né? Se você olhar para a Zulmira, ela tá meio que há 10 capítulos, naquela situação que ela estava 10 capítulos atrás. Mas se você olhar para a Odila, a diferença, né? Que no início do capítulo fala que ela foi lá angustiada, pedir ajuda, e agora pedindo ajuda para interceder pela Zulmira, pela casa, né? Pelo que estava acontecendo. E aí é o poder também da transformação quando a gente consegue sair, né? Aí é o anti-exemplo, né? Quando a gente fica preso na nossa culpa, no nosso medo, quanto aquilo consome, mas quando a gente consegue sair desse estado, né? De até nos tornarmos obsessores, que foi o caso da Odila, que agora ela está em outro momento, né? Outra situação, em que ela é agente de mudança agora positiva para tudo isso que está acontecendo, e de oração, e de coisas boas, né? Então, eu achei bem interessante, assim, foi bem rápido no início que ele falou, mas me marcou, assim. Nossa, que legal esse comentário que você fez. Eu não tinha pensado nisso, mas esse paralelo da escolha, né? O caminho, porque ela podia também estar presa, né? Porque ela fez com que a Zulmira entrasse naquele fundo do poço. Ela podia até estar presa no orgulho, né? Sentir até uma alegriazinha, tá vendo a Zulmira passar por aquilo de novo, né? E não foi o caso. Pois é. Você não soube valorizar o meu filho, agora você perdeu o seu também, né? Interessante muito bom esse seu comentário, A gente. vingança, né? E ela não ficou presa nisso, né? Na vingança, ela sabe que olhando para a vida eterna que temos e até por amor ao próprio filho, que ela sabe que precisa, aquela casa precisa estar numa harmonia. É muito interessante, assim. Uhum, é verdade. E entender, né, uma causa maior, né? Porque o que faz ela também ter esse tipo de compaixão e a vontade de ajudar, ela tá entendendo a importância que é o Júlio e o Amaro se entenderem. E ela ama o filho e ela ama o marido. Então, por amor, ela quer ajudar e que ela quer a paz. A gente não sabe o quanto mais que ela sabe, né? A gente não sabe tudo da história, mas sabe o suficiente para saber que existe um resgate grande, né? Uhum. Exatamente. Pode A falar. Pode. Pode falar. A Odila já esteve em contato com o filho, passou uma semana com ele, né? Ela já conhece a situação, que o filho gosta daquele ambiente onde o pai está, né? Que a criança já demonstrou isso, essa afinidade com o pai. Então, ela sabe que o menino precisa do amor do pai, da atenção do pai. Então, ela já, sabendo disso, ela está nesse outro estado mental, né? De querer auxiliar e não prejudicar, E a né? gente vê que esse relacionamento do pai com o filho é um relacionamento de resgate. Isso. Mas eles já estão unidos ali Por amor. Por amor, justamente. Então, o filho, ele se sente bem. A gente percebeu que ele se sente bem naquele ambiente, onde agora ele nasceu e depois teve que desencarnar. Mas ali é um ambiente de amor para ele, né? Junto daquele pai. Verdade. Então, ela percebe que o menino vai precisar daquele ambiente familiar, mesmo que seja com uma outra mãe, né, que o receba, mas ali é o ambiente bom para ele crescer espiritualmente e desenvolver o que ele precisa. Então, ela vai lutar para que a família se harmonize e o menino, né, fique junto daquelas pessoas. Então, ela já sabe disso, né? Obrigada, Dona Odete. Lúcia, quer falar?
com todo respeito pelo sofrimento desses personagens, não é que eu não tinha empatia, muito pelo contrário, entendo direito a dor que eles sentiam, mas enquanto eu estava ouvindo aí a reflexão do capítulo, eu senti internamente, foi vontade de agradecer pelo estudo da doutrina que nós estamos tendo oportunidade de construir conhecimento, né? Todos nós que estamos aqui já sabemos direitinho que pensamento é uma força criadora. Nós já não só entendemos isso racionalmente sobre o aspecto de religiosidade, sobre o aspecto de ciência, como nós já sabemos também que o pensamento positivo, o pensamento bem controlado, bem administrado, é medicina preventiva na nossa vida. Para doenças físicas e doenças espirituais, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, que foge aí um pouquinho do enredo, da trama do livro, é o trabalho da freirinha. Eu lembrei que eu já aprendi com a doutrina que todas as religiões são boas. E a gente tem que respeitar todas, porque cada espírito que está naquele degrauzinho evolutivo e está levando a sério, está aprendendo a lição condizente com o momento, no protestantismo, no catolicismo, na Umbanda, no candomblé, no budismo, onde for, se ele assimila, se ele vivencia dentro da sua limitação, ele já está sendo um colaborador eficiente na seara de Jesus, na seara do bem, né? Então, a doutrina insiste muito nessa tecla, que a gente não deve censurar nenhuma religião. Porque canta muito, grita, canta muito gritado. Porque bobagem esse negócio de comunhão. Em Nosso Lar, eu não sei se vocês se lembram, André Luiz descreve um momento de uma missa, quando o católico que vem receber a comunhão, com fé, ingere a hóstia, é como se fosse uma transfusão de luz. Ele se ilumina por dentro, sabe? Então, o que para nós parece, como é que eu vou dizer? Não tem importância. Menos importante, secundário, na verdade, para quem está naquela sintonia com fé, tá crescendo, né? Bom demais. Então, a minha observação nessa noite do fundo do coração é gratidão por ter a doutrina na minha vida. A hóstia, nesse momento, para a pessoa que está recebendo com esse sentimento, é um alimento espiritual para ela. Como se fosse um passe. Justamente. Então, aquilo que ela está ingerindo naquele momento está impregnando energia. Justamente. Justamente. Então, ela é uma energia que ela está alimentando. E nós já estamos um passo adiante, porque a gente já sabe que para receber essa energia, só com a alimentação, essa mesmo. Ela tem que estar ligada, né? Mentalizando aquilo como se fosse um alimento, uma energia espiritual que está sendo colocada dentro dela. É isso mesmo. Então é isso. Então, ótimo. Se ninguém tiver mais comentário, a gente encerra então. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Tá bom. Então, Odete, encerra para a gente então, por favor. Pois não. E assim, companheiros, vamos pedindo ao Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, vamos unindo as nossas mãos em espírito e formando uma roda de pensamentos, de sentimentos, os melhores que nós temos.
para que esses pensamentos de luz, estes sentimentos de amor, o melhor que nós temos, possam se elevar e estender sobre toda a humanidade. Vamos também pedindo a Jesus que cubra todos os doentes nos hospitais, aqueles que estão nas suas camas, nas suas casas, que essa energia de amor possa entrar pelos lares daquelas pessoas que se acham angustiosas, se acham desesperadas, doentes, possam entrar pelos lares de todos os nossos companheiros. Que essa bandeira branca da fraternidade possa nos envolver a todos, para que nós possamos, com o nosso esforço, o esforço de cada um, com a coragem, a esperança, envolver a todos dessa humanidade, todos os lares, que nós possamos nos envolver com essas vibrações, para que nós possamos continuar aproveitando esse nosso estudo. E seja qual for a nossa crença religiosa aqui na Terra, que ela possa nos fazer melhor a cada dia. Agradecemos a toda essa equipe espiritual que esteve ao nosso lado e pedimos que nós possamos estar presentes na próxima semana, com a graça de Deus, de Jesus, e na companhia de todos esses nossos protetores de cada uma das nossas casas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.